Olá, é um prazer nós estarmos mais uma vez aqui e como você já deve saber, essa é uma lição de uma série de lições que nós estamos fazendo na nossa classe Esther da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Eu te convido para estar lá presencialmente conosco todos os domingos às 9 horas da manhã. Mas hoje nós aqui vamos apresentar a mesma lição que nós tivemos lá no domingo. Claro que presencialmente é muito diferente, né? Porque nós interagimos, ouvimos pessoas, mas o conteúdo dessa aula é o mesmo. Eu espero que possa abençoar você que não está podendo estar na igreja ou que mora muito distante, né? Que de alguma forma essa aula possa abençoar a sua vida. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez, podendo aprender da Tua Palavra, Senhor, tendo este livro tão precioso nas nossas mãos, Senhor, e com liberdade também, Senhor, para colocarmos essa aula online, Senhor, e assim muitas outras pessoas poderem ouvir. Usa, Senhor, cada palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor, nos instruindo, nos mostrando realmente qual é a Tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos trabalhando com um tema que são as mesas de Jesus e estamos convidando cada um de nós para estarmos à mesa ouvindo Jesus, ouvindo os seus ensinos neste lugar tão peculiar que principalmente o Evangelho de Lucas nos apresenta muitas ocasiões em que Jesus esteve à mesa com alguém e o próprio estar à mesa com estas pessoas já nos ensina muito. Então, a semana passada nós vimos o chamado de Mateus e o fato de que Jesus foi até a casa de Mateus e comeu com ele, né? E tudo o que isso nos trouxe de ensino. E hoje eu convido você a nós olharmos para um jantar com 3 personagens principais. E nós vamos estar olhando para esse jantar e olhando a atitude de cada um desses personagens que aparece nesse jantar. Para isso, eu convido você a abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 50. Diz assim: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar nos pés, desde que eu entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Antes de nós olharmos com cuidado para essa história,
nós precisamos primeiro falar de alguns costumes da época. Isso vai nos ajudar a entender ainda melhor essa história, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que naquela época, quando um rabino, e Jesus era tido por muitos como um rabino, alguém que falava de Deus, quando um rabino vinha, era comum aparecer um rabino na sinagoga, novo, que muitos não conheciam, e ele era convidado a ir até uma casa, comer junto, estar lá junto, para aprofundar ainda mais aquilo que ele estava ensinando, para poder continuar, né, ensinando. E quando se fazia isso, a porta ficava aberta, as pessoas podiam entrar. Às vezes eles ceavam em pequenos pátios nas casas. E ali se ajuntavam pessoas que queriam ouvir aquele rabino. Elas não se sentavam à mesa, não podiam falar nada, mas elas podiam ficar escutando. E nós vamos ver que isso ocorre aqui na casa do fariseu. Uma outra coisa que acontecia é que quando você recebia um convidado, naquela época as ruas eram extremamente empoeiradas, né? As pessoas andavam de sandálias. Então, quando aquele convidado entrava na sua casa, era oferecido a ele água para lavar os pés. Isso refrescava, né, do calor, limpava os pés. E então, aquilo era uma das primeiras coisas que era feita. Mas assim que ele chegava, também era um costume de o dono da casa, né, a pessoa ali que estava recebendo, colocar a sua mão sobre o ombro daquele convidado e beijar a sua testa. Isso era um sinal de respeito pelo convidado que estava entrando. Então, nós vemos ali uma série de rituais, né, que eram feitos. Você beijava o convidado, oferecia água para ele poder limpar seus pés, você lavava os seus pés ali, né, e o deixava confortável. Além disso, além de ser uma coisa confortável, né, lavar os pés e tal, isso era muito importante pela forma como as pessoas comiam. Nós hoje temos mesas com cadeiras, sentamos em volta da mesa, mas naquela época não era bem assim o costume. Eu vou colocar aqui para você uma foto que identifica, né, uma imagem, um desenho, na verdade não é uma foto, mas um desenho que identifica como que era o costume de se comer naquela época. Observe que as mesas são baixas, né? As pessoas ficavam reclinadas praticamente ali ao lado da mesa, os pés daquelas pessoas ficavam para trás. Então, era uma posição bem diferente do que nós hoje estamos acostumados numa refeição. Eles ficavam muito próximos, né? E por isso também nós vamos ver alguns detalhes em relação a essa história que se justificam por essa forma em que as pessoas ficavam em volta da mesa. Mas como eu falei para você, nós temos 3 personagens aqui nessa história. O primeiro deles é inicialmente chamado de o fariseu, mas depois, no verso 40, nós vemos que Jesus o chama pelo nome. Então, ele vai falar Simão, o fariseu. Então, nós vemos que o nome dele era Simão, não é o mesmo Simão Pedro, que foi discípulo de Jesus, né? Esse aqui é um outro Simão. O Simão era um nome comum na época, né? E nós vemos aí ele com o título de Simão, o fariseu. O que era um fariseu? Nós já vimos em outras aulas que um fariseu era, na verdade, aquele cumpridor extremado da lei. Ele conhecia toda a lei e ele fazia de tudo, né, para cumprir cada pedacinho da lei. E além de buscar cumprir, o que era muito difícil, porque a lei era cheíssima de pequenas leis, regras. Então, além dele cumprir, ele tinha um olhar sobre o como que as pessoas estavam cumprindo, né? Por isso que a atitude dos fariseus sempre é uma atitude de julgamento sobre os demais. Então, aqui nós temos um fariseu, alguém que conhecia muito da lei e que quer ouvir Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que o fariseu o convidou. Aí no versículo 36 nós vemos, certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Então, nós vemos esse convite partindo do fariseu. Não é especificado aqui na palavra de Deus qual o motivo desse convite do fariseu. Como eu disse,
Isso era comum, eles convidarem para que aquele mestre, aquele rabino, continuasse ensinando. Mas nós podemos realmente imaginar que ele tinha esse interesse em saber mais sobre Jesus e o que ele ensinava. Até porque Jesus, ao responder com uma parábola, o fariseu, ele demonstra que ele conhecia o interesse do fariseu em saber mais. Então ele se dedica ali a ensinar ele através de parábola. Coisa que em outros momentos, quando fariseus confrontaram Jesus, Jesus não fez. Ele, vendo o coração dos fariseus, que na verdade queriam apenas arrumar uma armadilha para Jesus, ele não se dedica a ensiná-los, né? Ele confronta, ele responde com uma outra pergunta, mas aqui nós vemos Jesus falando uma parábola para esse fariseu e demonstrando que então sabia que ele queria conhecer mais, né? Mas também ele podia estar querendo testar Jesus. Neste mesmo capítulo, nós vemos que Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E nos versos 16 e 17, nós vemos assim: o medo se apoderou de todos e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região circundante. Ou seja, todos ficaram atemorizados de saber que aquele homem tinha ressuscitado o filho da viúva, né? Então, isso tomou uma proporção muito grande e provavelmente Simão sabia disso, né? E este jantar aqui, esse tempo na casa de Simão, poderia também ser um teste para ver se realmente Jesus era um profeta. Simão, apesar de convidar Jesus, ele não trata Jesus com a cortesia que deveria, né? Com o respeito que ele deveria ter a um convidado. Talvez ele não quisesse honrar Jesus por medo até do que os outros fariseus diriam. Então ele não beija Jesus, ele não coloca água para Jesus lavar seus pés, né? E o próprio Jesus fala disso no final aqui da história. Simão, o que ele faz? Ele, na verdade, está ali numa posição de observador de Jesus. E ele julga a atitude de Jesus para com a mulher e também julga a mulher. Nós vemos uma atitude de, mais uma vez, ele dizendo: como é que eles podem estar fazendo isso, né? Como é que essa mulher impura está vindo aqui na minha casa? E também como é se Jesus soubesse quem ela era, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem ela era e não estaria aceitando essas honras que essa mulher está fazendo para ele, né? Simão tinha pensamentos críticos em relação a Jesus e em relação à mulher. Nós vemos aqui no verso 39, né, que dizendo assim: mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando e que espécie de mulher ela é, pois ela é uma pecadora. Este homem, sendo profeta, ia deixar essa mulher agir dessa forma? O fariseu esperava que Jesus, como rabino, jamais aceitasse, né, a atenção daquela mulher. Ele esperava que ele rejeitasse isso. Na verdade, os rabinos daquela época nunca conversavam com mulheres em público, quanto mais aceitar, né, todo aquilo de molhar seus pés com lágrimas, enxugar com o cabelo e todas aquelas coisas. Simão, ele questiona mentalmente essa atitude de Jesus. Ele não vai confrontar Jesus lá verbalmente, né? Como que você está fazendo isso? Não. Mas ele fica ali mentalmente pensando e questionando as credenciais de Jesus como profeta. A tradução literal dessa frase é: se ele fosse um profeta, mas não pode ser. Simão, ele se alegra depois quando Jesus, ao proferir a sua parábola, pergunta para ele: quem é que você acha que amou mais? E ele responde: com certeza aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz: você avaliaste bem, você pensou direitinho, né? E isso também era um costume da época, quando os mestres, eles ensinavam através de perguntas, e quando alguém respondia corretamente, nossa, se sentia o máximo. Mas logo depois ele é confrontado, né? Jesus diz: olha, você avaliou bem essa parábola que eu te falei, mas você não avaliou
bem todo o restante, né? Tudo que você fez. Então, realmente, Simão tem essa atitude. Ele é um fariseu que observa, que condena, que acha que a mulher não deve ter nenhuma chance de chegar perto de Jesus e que se Jesus fosse realmente profeta, saberia disso, saberia quem era aquela mulher e a rejeitaria. Mas como eu falei, nessa história nós temos 3 personagens. Então, se nós temos aí Simão, nós também temos uma outra personagem importante que é a pecadora. Uma mulher sem nome, realmente denominada ali como a pecadora. No verso 37 nós vemos: e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. Ela então é identificada como uma mulher pecadora que estava na cidade. Muitas pessoas afirmam que essa mulher era uma prostituta. Na verdade, nós não temos nada definido aí, né? Isso não é certo. Mas era costume na época de todas as pessoas que eram gentias, que não eram judeus, né, serem chamadas de pecadoras. Em Mateus capítulo 9, versos 10 e 11, diz que Jesus sentou-se com publicanos, cobradores de impostos e pecadores, né? Então, numa designação não de um monte de prostitutas, mas, na verdade, pessoas que não seguiam a lei. E aqui nós temos até mesmo Zaqueu sendo chamado de pecador. Então, obviamente, essa mulher era uma mulher de má reputação. Era uma mulher vista como alguém indigno. E essa mulher, ela aparece aqui dizendo: quando soube que Jesus estava na casa. Então, nós vemos que ela, de alguma maneira, já sabia de Jesus, ou tinha conhecido Jesus, né? Algumas pessoas até identificam esse momento aqui como depois daquele momento em que Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, que ela saberia que Jesus a aceitaria, porque Jesus já tinha falado aquilo, ela tinha ouvido. Ela também pode ser uma mulher que já tinha ouvido sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus estava fazendo, sobre a pessoa de Jesus. Então, a verdade, nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que essa mulher, ao ouvir que Jesus estava na casa de Simão, ela não pensou 2 vezes. Ela pegou um vidro de alabastro. O que era o vidro de alabastro? Ele é feito de uma única pedra. Então, é como se ele fosse esculpido nessa pedra. E isso torna esse vidro de perfume algo muito valioso, né? Então, as contas que se faz é que ele valia 1 ano de trabalho de uma diarista. Então, 300 denários, muito dinheiro. Então, imagine hoje você vê o valor de um dia de trabalho de um trabalhador aí, né? E você multiplica isso por 365. Então, 1 ano de trabalho. Era esse o valor daquele vidro de perfume. Então, ela pega esse vidro, né, precioso, e vai lá para casa de Simão. Então, só nessa atitude dela pegar o vidro e sair, né, em busca de Jesus, nós já vemos qual que era a intenção do coração dela. Ela estava indo realmente para honrar Jesus. Então, ela sabe, vai com aquele perfume precioso, e aí a palavra de Deus aqui que ela diz que ela entra e começa a chorar aos pés de Jesus. Você viu pela imagem que eu mostrei para vocês sobre a mesa onde eram feitas as refeições, que dá para entender, né? Não é que ela entrou debaixo da mesa nos pés de Jesus, não, Jesus ficava com os pés para trás. Então ela se posiciona ali atrás de Jesus, emocionada, chorando, as suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. E ela usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. O cabelo, gente, era a coisa mais importante da mulher. Ela usava véus até hoje, né? Nós vemos em vários países do Oriente que os cabelos eles são mostrados somente para o seu marido. Então era a honra da mulher, era o cabelo. Então o fato dela usar os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus é algo ainda de maior honraria, né? Então ela realmente estava ali totalmente entregue, chorando, provavelmente muito emocionada de estar aos pés de Jesus.
e ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, mas além disso, ela beija os pés de Jesus e derrama perfume aos pés de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela teve realmente uma explosão de amor ali por Jesus, algo que não era feito por ninguém, né? Na verdade, Jesus depois vai dizer, olha, você, Simão, não fez o mínimo, e essa mulher, olha tudo que ela fez. Então essa mulher, ela faz tudo isso, mas a gente pode até imaginar o desconforto que isso produziu ali naquela sala, né? O silêncio que deve ter tomado aquela sala. Eu não sei se você já teve a oportunidade disso, mas é constrangedor você estar num lugar em que alguém adentra e começa ali abraçar e beijar e falar coisas lindas para alguma pessoa, até mesmo para você, você fica ali constrangido, parado, meu Deus, o que está acontecendo, né? E provavelmente foi isso o que aconteceu. Havia um silêncio total naquela sala, vendo aquela demonstração de amor, mas a gente viu anteriormente que só tinha um som, né? Que eram os dos pensamentos de Simão recriminando a atitude daquela mulher. Enquanto a casa, de uma certa forma, poderia estar se sentindo desconfortável, né? Enquanto aquele fariseu estava julgando aquela mulher, nós vemos um Jesus calmamente aceitando aquela demonstração de amor, de emoção, de afeto, e nós vemos que ele recebeu aquilo como algo aceitável e apropriado. Em nenhum momento nós vemos uma fala de Jesus recriminando a mulher, dizendo, olha, saia, você não deve fazer isso comigo, nada, né? Na verdade, Jesus está ali aceitando aquilo que ele sabe que vem do coração daquela mulher. A preciosidade de tudo aquilo, né? Sendo realmente uma expressão de algo que está no coração da mulher. É interessante nós notarmos que essa mulher não fala uma palavra. Na verdade, o que ela tem é uma atitude. Ela não chegou ali elogiando Jesus, ela não chegou ali dizendo, ó, mestre, como eu amo. Não, ela foi lá e fez. Ela teve uma atitude, né? Algo que depois Jesus vai cobrar do fariseu. A falta de atitude dele para com Jesus. A mulher também demonstra aqui que ela não estava interessada no banquete. Ela não estava interessada em nada do que Jesus poderia oferecer a ela. Ela estava interessada em Jesus, na pessoa de Jesus, em honrar Jesus. Nós vemos nos evangelhos várias vezes pessoas procurando Jesus por cura, procurando Jesus para poderem receber alguma graça dele ou pelos seus parentes. Mas aqui nós vemos uma mulher realmente buscando honrar Jesus. Ela não estava ali para ter a honraria de estar numa casa de um fariseu ou pelo que estavam comendo ou nada. Ela simplesmente foi lá para honrar Jesus, para derramar aquele perfume aos pés de Jesus. Ela faz algo ousado. Ela entra na casa de religiosos. Ela sabia como ela era vista pelas pessoas, né? Se ela era chamada de pecadora na cidade, provavelmente essa mulher já tinha presenciado muitos momentos de rejeição por parte das pessoas. E ela não se importa com isso, de uma maneira ousada. Ela entra na casa do fariseu. Assim como muitas outras pessoas devem ter até entrado ali, como eu falei para vocês, aquele costume da época, né? Para ouvir Jesus. Mas ela entra, passa pelas pessoas e vai lá ficar aos pés de Jesus. E ali ela realmente faz todas as honras para o Senhor Jesus. E nós vimos então dois personagens, né? Simão, o fariseu, e a pecadora. E qual é o terceiro personagem? O próprio Jesus, né? Nós vemos aqui no começo da história que o fariseu o convida e qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é de aceitar esse convite. No verso 36 diz, Jesus então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Jesus comeu com publicanos, Jesus comeu com pecadores e também comeu com cumpridores da lei, né? Com fariseus. Ele não fazia acepção de pessoas, ele sabia que todos necessitavam dele. Então Jesus, ele aceita o convite do fariseu. Ele aceita comer com ele, entrar na casa dele, ou seja,
ficar próxima a esse fariseu, entrar na sua intimidade. E é lá na sua intimidade que Jesus vai confrontar esse fariseu, né? É Jesus estando perto dele que ele pode ouvir sobre qual era o erro dele, né? Qual era o erro da atitude dele, o que ele estava deixando de fazer, achando-se um grande cumpridor da lei, alguém muito acima daquela pecadora. Jesus mostra que ele não era assim. Então, realmente, Jesus se aproxima desse fariseu e o confronta. Jesus aceita a demonstração de amor da mulher. Ele não se importa com o que os outros podiam pensar sobre isso. Jesus não estava interessado em que as pessoas iam dizer: nossa, um homem aceitando que uma mulher aí pecadora faça isso. Não, Jesus estava interessado na pecadora, em receber aquele amor que a pecadora, né, estava dando para ele, porque ele via ela da maneira correta, da forma como ela inteiramente estava diante de Jesus. Jesus também, ele vê o julgamento de Simão. Simão estava ali falando consigo mesmo, né, com seus pensamentos, mas Jesus escuta todos esses pensamentos e o confronta através da parábola. As palavras de Jesus podem ter parecido inicialmente aqui para Simão apenas uma simples conversa, né? É interessante a gente ver Jesus dizendo: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Jamais Simão ia imaginar que Jesus ia falar alguma coisa sobre os seus pensamentos, né? Então, se Jesus estava ali para aprofundar os conhecimentos que ele estava passando para as pessoas, então, quando ele fala para Simão: Simão, eu tinha uma coisa para te dizer. Fale, mestre, né? E é aí que Jesus se predispõe a realmente ensinar Simão através da parábola. Eu creio que Jesus considerou Simão sincero. Ele realmente queria ouvir Jesus. E é por isso que Jesus vai dar essa ilustração simples para ele, mas tão profunda, né? E Jesus vai falar sobre 2 devedores. Um que deve um valor e o outro que deve 10 vezes mais. E o patrão perdoa aos 2. E ele então pergunta para Simão: quem deles amaria mais? A analogia aqui é entre uma dívida material e o pecado. E Jesus vai dizer: olha, essa mulher tem muitos pecados, né? E por isso ela me amou tanto. E é interessante que Jesus não se refere aos pecados de Simão. Ele vai deixar no ar, né, para o Simão compreender: olha, essa mulher, né, tem tantos pecados, ela me amou muito, né? Lhes são perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Então, Jesus se volta para aquela mulher e diz: os teus pecados estão perdoados. E aí a despede em paz. Pode ir em paz, né? É somente Jesus mesmo que pode falar uma coisa dessa, né? Livre-se de toda a culpa, tire dos seus ombros todo o pecado e vá em paz. Então, nós temos aí a atitude julgadora, a atitude de não honrar ao Senhor Jesus, de convidar sim para Jesus estar na casa dele, mas não tratá-lo da forma como ele deveria, né? Essas atitudes de Simão. Nós temos a atitude da pecadora, que é de total entrega, de devoção, de explosão de amor. E nós vemos Jesus, aquele que tanto aceitou o convite de Simão, tinha algo a ensinar a ele, ouviu o coração de Simão, né, o confrontou, e nós temos a atitude de Jesus em relação àquela pecadora, recebendo a honra que ela estava dando a ele, toda aquela explosão de amor, vendo o coração também daquela mulher, perdoando os seus pecados e a despedindo em paz. 3 personagens com 3 atitudes diferentes. E aí nós vamos ver o que toda essa mesa, né, toda essa situação desse jantar pode nos ensinar. Vamos agora nós sentarmos na mesa para ouvirmos o que Jesus pode ensinar através dessa história toda
para nós, né, para o nosso coração. A primeira lição que nós tiramos daí é que Jesus sabe o que está no coração de cada um de nós. Ele sabia o porquê essa mulher estava entrando naquela casa e fazendo tudo aquilo. Ele sabia por que aquela mulher estava chorando, né? Ele sabia o que aquela mulher de fato estava sentindo. E por isso é que ele reage perdoando os pecados daquela mulher. Da mesma forma, Jesus sabia o que estava no coração de Simão. Sua gentileza, né, de convidar Jesus não consegue esconder de Jesus realmente o que ele pensava. Então, no processo ali dentro da casa de Simão, Jesus vai vendo o coração dele, o que realmente se passa no coração de Simão. E por isso ele confronta sutilmente o Simão. Deus, ele conhece também o meu coração e o seu coração. Ele conhece nossas motivações. Então Deus realmente não olha somente para aquilo que é externo, a nossa demonstração. Ah, ele convidou Jesus, olha como ele ama Jesus. Ou como... Não, ele olha para o nosso coração, né? E da mesma forma que ele olhou para o coração daquela mulher e viu no seu choro, na unção do seu pé com perfume, realmente um ato sincero de amor. Algumas pessoas, elas se associam a Jesus por motivos ocultos e insinceros. Simão queria que Jesus comesse em sua casa, mas não tinha a percepção de precisar de Jesus. Simão aqui, ele não estava convidando Jesus para usufruir do ensino de Jesus. Ele não achava nem que ele precisava disso, né? Então, ele convida sim Jesus para sua casa, mas ele não sente necessidade de Jesus. Ele estava apenas casualmente interessado. Vamos ver se esse homem aí realmente é profeta, né? Ele nem sequer ofereceu as cortesias habituais da época. A mulher, porém, sabia exatamente por que ela estava ali. Ela estava lá para honrar Jesus em uma demonstração de emoção. Ela sentia uma necessidade espiritual real de Jesus. Por isso que nós sabemos que essa aqui é uma lição importante para nós, porque nós precisamos entender por que buscamos Jesus. Algumas pessoas agem interessadas em conhecer Jesus, interessadas no que Jesus pode dar a elas, né? Até mesmo em mensagens de prosperidade, de cura, mas não sentem a necessidade espiritual de Jesus. Não sentem a necessidade de ter Jesus como Senhor da sua vida. Eles podem até mesmo orar durante as refeições, assistir a cultos, ler a Bíblia, desfrutar da companhia de pessoas boas, mas não são devotadas a Jesus. Elas não estão interessadas em realmente honrar Jesus com a sua vida e ter Jesus como seu Senhor. E essas pessoas agem assim porque elas não têm ciência, de fato, do que Jesus fez por elas, né? A mulher, ela tinha esse amor por Jesus a ponto de estar ali como uma serva, sem qualquer vergonha disso, mas realmente aos pés de Jesus. A mulher, ela não teve vergonha nenhuma de chorar, de se expor, de mostrar realmente o amor que ela tinha por Jesus. Já Simão, nós vemos que ele parece envergonhado até mesmo de prestar a hospitalidade básica da época, né? Quando ele não lava os pés, quando ele não beija Jesus. Ele reteve água, ela usou lágrimas. Ele reteve um beijo, ela beijou seus pés. Ele não ungiu Jesus com óleo comum, mas ela esfregou os seus pés com um óleo caro e perfumado. Então vejam a diferença, né? Enquanto que Simão negou aquilo que era básico, a mulher deu muito além do que qualquer outra pessoa iria dar. A nossa capacidade de amar a Deus como deveríamos está enraizada no reconhecimento do nosso perdão. Aqueles que são muito perdoados amam muito. Foi isso que Jesus disse aqui. Por isso que nós amamos a Deus quando nós reconhecemos realmente o tanto
que nós fomos perdoados pelo Senhor, né? O quanto que nós éramos indignos desse perdão e o quanto que a sua graça nos alcançou. A carta de 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9, diz assim: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vejam só que interessante, né? Nós ficamos cegos. Nós vemos aqui uma lista de coisas que devem estar presentes na nossa vida, né? Todas essas virtudes, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Mas todas essas coisas só aparecerão na nossa vida se nós realmente lembrarmos da purificação dos nossos antigos pecados. Então, somente quando nós reconhecemos o quanto nós fomos perdoados pelo Senhor, é que nós vamos realmente amá-lo. Agora, aqui nós podemos acreditar que a mulher, por ser uma pecadora, ela pecou muito mais do que Simão, né? Então, aquele que tem mais pecados, ele é mais perdoado. Ou eu posso imaginar assim, nossa, eu como fui uma criança criada na igreja e tal, então eu não fui tão perdoada assim, eu não tive tantos. Somente aquelas pessoas que já cometeram crimes, que vão ser muito perdoados, então eles vão amar muito ao Senhor. Não existe isso, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da vida de Deus. Paulo, ele se considerava o maior dos pecadores. E por que Paulo se considerava o maior dos pecadores? Porque ele reconhecia a si mesmo como um pecador. Então a questão aqui não é de quem tem mais ou menos pecados, mas é de fato aquele que se reconhece como o maior pecador. Então, quanto mais eu reconheço o quanto eu estava perdida, o quanto eu não tinha por mim mesma mérito algum, capacidade alguma de chegar diante de Deus, e que em Jesus isso tudo mudou, quanto mais eu reconhecer isso, mais eu vou amar a Deus. Quanto menos eu reconhecer isso, quanto mais sem valor for o sacrifício do Senhor Jesus, menos eu vou amá-lo, né? Menos eu vou realmente honrar a esse Jesus que me deu a salvação. Nós temos uma dívida de gratidão com o Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando temos consciência do que Cristo fez por nós, passamos a viver para Ele. Apocalipse, capítulo 3, verso 18, tem uma palavra que eu nem imaginava que existisse, né, naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita. Aqui é uma carta à igreja de Laodiceia, que era considerada uma igreja morna, nem fria nem quente. E aí é dado um conselho aqui. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Olha só, colírio para enxergar. É isso que na verdade às vezes a gente está precisando, né? Do colírio para enxergar a nossa condição real de pecadores, de perdidos, de pessoas que necessitam de Jesus. Enxergarmos a graça derramada sobre nós quando Ele morreu por nós, e então realmente nós
o amá-lo ainda mais e honrar ao Senhor Jesus. Lembre-se o quanto custou a salvação. Enxergue isso, né? Quando a gente está participando da ceia, por exemplo, que Jesus disse para a gente fazer aquilo em memória de mim, comer o pão, beber o vinho, em memória de mim, lembrando-se do sacrifício que eu fiz por você. É ali que nós passamos um colírio de novo nos nossos olhos para enxergar esse sacrifício de Jesus e realmente amá-lo ainda mais. Apocalipse, capítulo 5, verso 12, diz: eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Toda a adoração que é feita a Jesus pela eternidade será sempre honrando o sacrifício dele, o cordeiro que foi morto, né? É a ele que nós devemos honrar e dar glória por toda a eternidade. É isso que vai acontecer, né? Nós estaremos trazendo sempre à memória o sacrifício do Senhor Jesus. Uma outra lição que essa história nos traz é que o orgulho nos leva a julgar mal a nós mesmos e aos outros. Nós vemos aqui Simão como um fariseu orgulhoso, né? Que julgou mal Jesus. Jesus realmente não era apenas um profeta. Ele era alguém que podia perdoar pecados, né? E Simão julgou mal a Jesus. E assim também ele julgou mal a mulher. Ele a via como uma pecadora, sem esperança, que precisava ser evitada. E então ele se via como alguém muito justo, né? Como essa mulher pode entrar aqui na minha casa, pode fazer isso, e ele, se fosse profeta, não ia estar recebendo isso. Então ele foi orgulhoso, e o orgulho faz com que a gente julgue mal a nós mesmos e as pessoas. Nós, muitas vezes, podemos permitir que a nossa opinião errada sobre nós mesmos nos convença de que aqueles que não são como nós não podem estar certos diante de Deus. Então, o fariseu ali, ele tinha claro, só podia estar ali quem era como ele, né? Só podia estar perto de um mestre, só podia ouvir algum ensinamento quem era como ele. A mulher era pecadora, era diferente dele. Ela não podia estar ali. Nós ignoramos os pecadores que buscam ser perdoados, né? Então, o quanto que nós realmente aceitamos que qualquer pessoa esteja na nossa igreja. A pessoa entrou ali buscando. Cabe a ela e Deus julgarem as motivações, né? E não nós. Mas muitas vezes nós julgamos porque as pessoas são diferentes de nós. Mas o primeiro erro de julgamento de Simão não foi nem em relação a Jesus ou a mulher. Foi realmente sobre si mesmo. Ele não se via como um devedor que precisava ser grato por ter sido perdoado. Ele não via qualquer motivo para honrar Jesus. Então esse foi o maior erro de julgamento de Simão. Uma outra lição importante que nós temos aqui é que o amor sincero e extravagante, que vem de uma verdadeira apreciação pelo perdão, vale mais para Deus do que uma longa lista de regras obedecidas. O fariseu tinha uma lista enorme, né? Um checklist enorme de leis e regras que ele cumpria diariamente. Mas isso foi muito menos importante, foi nada importante para Jesus. O amor extravagante daquela mulher foi mais importante. Daquela sala toda, a única pessoa que saiu lá perdoada foi a que teve esse amor extravagante para Jesus, por Jesus. Quem que foi a pessoa perdoada? Aqueles que frequentavam fielmente a sinagoga por muitos anos, nunca faltaram? Aqueles que se esforçaram durante toda a vida para interpretar a lei corretamente? Os mestres, os professores, aqueles que conheciam em detalhes a lei? Não, a perdoada foi a de má fama, a pecadora, aquela que realmente tinha um amor extravagante pelo Senhor Jesus. Estas duas pessoas, elas na verdade representam duas formas de nós estarmos à mesa com Jesus. Simão estava à mesa por um senso de obrigação, né? Depois da sinagoga, vou lá, vou convidar Jesus, vou ver se ele é mestre ou não.
Foi uma cortesia misturada com preocupação com o que os outros pensavam sobre ele. Sua abordagem foi cuidadosa e calculada. Ele vai entrar na minha casa, mas eu não vou dar as honras de um convidado. Jesus é quem estava na sua casa, né? Jesus tinha sentado na sua mesa. Ele decidia sobre as honras a dar a Jesus. Ele questiona as atitudes de Jesus. Como é que Jesus pode perdoar esta outra mulher? Ele está acima de Jesus. Jesus aqui não era seu mestre, seu senhor. Ele estava cego, não tinha qualquer senso do perdão, né? Ele não percebeu o quanto ele precisava de Jesus. Então, Simão, ele tinha uma visão totalmente distorcida da situação. Ele não sentiu que ele recebeu um mestre na sua casa, né? Ele fez aquilo por obrigação. Ele abriu a casa, mas era ainda a sua casa, a sua mesa, as suas regras, né? Ou seja, ele estava acima do Senhor Jesus. Já a mulher, uma forma totalmente de estar à mesa com Jesus. Começa por ela não se sentir digna sequer de sentar à mesa. Ela não chegou ali sentando na mesa, né? Na verdade, ela foi para trás de Jesus, ela ficou aos pés de Jesus. Foi através de uma fome e sede de perdão que ela chegou naquele lugar. E ela teve uma enorme demonstração de gratidão e amor que não podia ser escondida. Ela fez isso na frente de todo mundo sem se importar. A forma dela estar à mesa de Jesus era de total entrega, né? De total devoção. Ela não se sentiu realmente digna de estar à mesa com Jesus, ela não se sentiu digna de colocar óleo sobre a cabeça de Jesus, ela não se sentiu digna de beijar o rosto de Jesus, nada disso. Ela ficou humilhada aos seus pés. Foi assim que ela ficou à mesa. Uma atitude de profundo amor e gratidão. Alguns também agem como Simão. Vêm até a mesa com Jesus por obrigação, né? Vamos lá, eu sou dessa igreja, então vamos para mais um culto, eu vou lá no domingo, se eu não for, alguém vai ficar me cobrando. Então, a adoração, muitas vezes, ela se torna ali rotineira, sem impacto realmente na vida da pessoa. Ela cumpre a obrigação de estar num culto, muitas vezes julgando a atitude das pessoas, né? Julgando a adoração de uma outra pessoa. Nossa, por que aquele ali está se mexendo na hora da música? Porque aquele colocou as mãos para cima? Ou porque não colocou? Ou, enfim, olhando para detalhes do culto, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tocaram sem desafinar, sendo mais um crítico, muitas vezes, de arte, da arte do culto, do que estar lá prestando um culto de adoração, rendido aos pés de Jesus. Que atitude diferente nós teríamos se ao adentrar nas nossas igrejas, né, nós chegássemos com esse coração que essa mulher entrou ali naquela casa de Simão. Se nós levássemos para o culto de adoração aquilo de mais precioso que nós temos, o nosso coração. Não são vidros, não é dinheiro, não é nada disso, mas o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Hoje, por exemplo, uma das coisas mais preciosas para o mundo é tempo. Todo mundo quer ter mais tempo para fazer mais coisas e muitas vezes nós não dedicamos todo o nosso tempo naquele momento da adoração totalmente para o Senhor. Então essa mulher chega ali com o que ela tem de mais precioso e ela realmente se entrega na adoração, coisa que Simão não faz. Se nós adentrássemos, né, aos cultos, à adoração, com o mesmo espírito dessa mulher, nós estaríamos vindo para perto de Jesus, com o desejo de estar perto daquele que nos salvou, com um espírito de total gratidão e rendição aos pés de Jesus. Aqueles que fazem isso não precisam ser repreendidos para dar o melhor de si ao Senhor. Eles fazem realmente isso por amor. Não precisam ser confrontados como Simão. Laís, eu tô aqui, você não deu um beijo nas minhas faces, você não lavou os meus pés, você não se rendeu a mim, né? Você tá aqui como alguém que quer saber mais, mas não realmente como uma serva prostrada diante de mim.
É esse o confronto que Jesus faz a mim e a você. Como estamos à mesa com Jesus? Será que Ele está na minha mesa? Será que Ele está sentado na sua mesa, na sua casa, com as suas regras, né? Ou você está lá desfrutando realmente daquele amor de Jesus? Você julga as atitudes de Jesus e até dos outros? Ou você está aqui à mesa com Jesus, com o coração quebrantado pelo perdão aos seus pecados, pronta para manifestar realmente um amor extravagante? A principal diferença dessas duas abordagens: Simão não tinha senso de perdão. Ele não percebeu o quanto precisava de Cristo, o quanto ele tinha em Cristo aquele que perdoava os pecados. Não havia amor em Simão. A mulher pecadora percebeu que ela não era nada sem Cristo. Ela percebeu que estava espiritualmente falida. Ela amava muito Jesus e Jesus, vendo o coração dela, a perdoou de todos os pecados. Se nós quisermos, nos aproximar de Cristo como a mulher, nós precisamos reconhecer sempre a nossa necessidade dele. Não é porque nós já estamos salvos por Cristo, porque nós somos, ou porque fomos batizados, ou porque exercemos um ministério, que nós já estamos numa outra categoria. Não, o tempo todo nós precisamos de Jesus. E é esse sentido, essa necessidade de Jesus que vai nos fazer amá-lo cada vez mais. Então, hoje, nós temos que olhar para essa história e ver no papel de quem aqui eu me encaixo mais. Será que eu estou mais para Simão, o fariseu? Será que eu sou mais a pecadora? Que cada um de nós possa deixar para trás o orgulho, a autossuficiência, a justiça própria, e nós possamos vir verdadeiramente aos pés de Jesus, em contrição, para ungir com amor, com gratidão por tudo que Ele fez por nós. Ungirmos os pés de Jesus com a nossa adoração. Que cada um de nós, que até mesmo já frequenta uma igreja, que já tem a certeza da sua salvação, que cada um de nós continue reconhecendo a nossa necessidade de Cristo. E você que ainda não teve essa experiência de estar com Jesus, que ainda não se reconheceu nesse lugar de verdadeiro pecador, que você possa, assim como a mulher, correr para Jesus, se jogar aos pés dele e dizer: eu não sou nada sem ti, eu preciso do Senhor. E eu tenho certeza que da mesma forma que Jesus ouviu o coração daquela mulher, Ele também vai ouvir a voz do seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos a cada dia estar ainda mais aos pés de Jesus.